Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista. No cenário, Admari Santos. E a convidada desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, Adriana Paiva. Adriana, que prazer estar com você. Prazer o meu. A última vez que a gente se encontrou foi numa matéria de capa lá, um projeto incrível que a gente já compartilhou, que foi muito legal. Foi mesmo. E é sempre um prazer estar com você. Bom. Hoje, sabe, a nossa ideia é trazer um pouquinho da Adriana Paiva, né, da profissional, como é que começa essa história, né, com arquitetura, e aí a gente vai avançar nessa nossa conversa. Ótimo. A minha história com arquitetura, na realidade, eu acho que teve uma grande influência pela profissão do meu pai, pela profissão do meu avô. O meu avô era dono de fábrica de papel de parede. Olha! Então eu pequenininha, eu ia para a fábrica, gostava de ficar no meio do maquinário, da produção. Então essa questão com interiores, com arquitetura, foi sendo colocada aos pouquinhos, né, na minha vida. E aí o meu pai e a minha mãe tinham lojas de revestimentos, papel de parede, pisos, e eu dentro desse cenário. Era a época que fazia-se estoque, então meu pai tinha aquelas pilhas, aqueles rolos gigantes de carpete, eu adorava brincar, parecia um labirinto e tudo. E aí com 14 anos eu fui começar a trabalhar com meu pai. Eu entrei nesse universo de pisos, revestimentos, vendas, e ali eu fiquei. E a minha irmã, a Mônica, ela começou a fazer arquitetura e foi estagiária da Irene Torre. E aí eu comecei a ver o universo da minha irmã. Eu amava ver ela saindo para a faculdade com a régua T pendurada, com o tubo de papel, né, que a gente usava isso. E aí aquilo foi me encantando. Aí um dia a minha irmã esqueceu um trabalho em casa e pediu para eu levar. Quando eu entrei na FAO Santos, que eu vi aquele ateliê, as pessoas produzindo, fazendo plantas, maquetes, aquilo me deu um start. Eu falei, eu quero fazer arquitetura. Eu acho que eu já tinha essa memória afetiva, né, desse universo de interiores, e aí aquele impacto com aquele cenário, eu falei, eu quero fazer arquitetura. E aí fui, me matriculei, e é isso, 26 anos. Fiz FAO Santos, sim. 26 anos já. 26 anos? De formada. Uau! Nossa, quanto tempo, né? Verdade. Então, e nesses 26 anos a gente vê muita mudança na cidade, muita mudança na cidade. É um tempo muito curto para tanta mudança que a gente observa, né? Tá, mas uma mudança no pensamento das pessoas. Antes o arquiteto ele era tido como algo de luxo, né? Não contratável, porque as pessoas achavam que podiam fazer as suas reformas sem contratar um arquiteto, porque tinham em mente que o arquiteto seria algo impagável, muito caro. Elitista. Elitista, exatamente. E aí, com o decorrer, né, da informação, das redes sociais, do dia a dia, as pessoas foram entendendo que o arquiteto é uma pessoa fundamental para tudo começar bem, porque o arquiteto ele calcula certinho o piso e o revestimento, o tamanho do mobiliário, e aí a compra correta, o planejamento, né? Então acho que essa conscientização coletiva, ela se tornou algo de extrema importância para a gente, porque hoje eu não faço projetos apenas para a classe A, eu faço para a classe B e faço para a classe C, tá? Isso é fantástico, porque a gente percebe, né, a importância da arquitetura. Quando eu mencionei a classe C ela tem essa consciência, porque ele entende o quê? Ele recebeu a sua casa, ou ele passou alguns anos financiando e aquela casa chegou no seu momento. Só que o que ele precisa, ele não sabe organizar dentro dessa casa. Então você fazer um projeto de layout para essas pessoas,
elas entendem que elas vão fazer a compra certa e não vão gastar duas vezes. Verdade, Ou verdade. aquela pessoa que adquiriu o seu terreno e ela precisa construir a sua casa dentro das normas. Então, essa coisa de desmistificar que o arquiteto é um artigo de luxo, isso não existe, porque não existe, lógico que existe dentro do pensamento de algumas pessoas, mas o público entendeu que realmente é essencial a contratação. Isso é fantástico, né? Sim. É um momento que a gente tá vivendo e é bom reforçar, né, que até algumas questões de legislação hoje, né? Exatamente. Para fazer a pintura na sua casa, é preciso ter a anotação de responsabilidade técnica. Sim, sua responsabilidade. Só que você não é da área. Exatamente. Então você precisa contratar um profissional que seja responsável por aquilo que está sendo executado. Legal. Importante, viu, pessoal? Por isso a gente reforça a importância, né, de contratar um profissional, contratar um arquiteto, designer de interiores, dependendo do nível do que vai ser da obra, né, do que você precisa, mas é muito importante até a questão de legislação mesmo, né? Muita gente desconhece, mas é questão legal hoje, né, essa necessidade, né? Hoje a gente está gravando aqui na Admares Santos, né? Uma loja de imóveis planejados. É muito difícil a gente imaginar, comprei o meu primeiro apartamento, não importa o tamanho que ele seja, ou eu estou indo para a minha segunda casa. É muito difícil imaginar ir para essa casa sem um mínimo de imóveis, esse planejamento e o mínimo de imóveis planejados. Né? Quando eu inicio um projeto, antes de iniciar o projeto eu faço o briefing. Tá? Que é o raio-x daquela pessoa ou daquela família. Então, saber os costumes, a rotina, o que a pessoa tem para armazenar dentro dos armários. Por exemplo, hoje as pessoas começaram a pegar um gosto grande por vinhos, então tem aquelas taças muito altas, né? Não adianta você planejar um armário que o vão entre prateleiras é inferior àquelas taças. Então, eu preciso saber o que o cliente tem e o que ele quer armazenar. Então, por exemplo, roupas que são longas, serem penduradas pela metade em cabides, aquilo vai acarretar o quê? Quando a pessoa for tirar aquela roupa, ela vai estar com a marca do cabide. Então, eu saber mais ou menos quantas roupas longas a pessoa tem, quanto aquilo vai ocupar de armário, se é uma pessoa que tem rotina de roupas dobradas. Se ela tem a rotina de roupas dobradas, ela não pode ter um armário só para roupas penduradas e vice-versa. Então eu tenho que mergulhar nesse pessoal e entender como é a rotina antes de planejar os armários, os móveis e todo o cenário que aquela família vai passar a viver. E hoje a gente tem um leque grande, né, de possibilidades, né, dos tipos de gavetas mais ou menos profundas, coisas que antigamente eram muito padrão, né, meio modulado, né. E hoje a gente consegue uma certa liberdade para achar aquela equação mais apropriada para o funcionamento da família. Exatamente isso. E a gente via no passado gavetas para guardar joias, bijuterias ou óculos altas e profundas. Então você tinha uma ocupação rasa e um desperdício de área em cima delas. Então o bom planejamento, ele tem que atender exatamente isso. A gaveta de joias, bijuterias e óculos, ela ser mais estreitinha, ela ocupar exatamente aquilo. A gaveta de peças íntimas é uma gaveta também intermediária. Depois vem uma gaveta mais alta. E por último, geralmente é assim que eu faço nos meus projetos, pijamas, malhas, moletons, que requerem uma altura maior. Ficam mais fofinhos. A gente às vezes não percebe. Se não for bem planejado, você acha que é aquela coisa de... Acaba amassando, né? Socando, aí você vai tirar. O teu moletom tá compacto, todo amassado. Então é isso também, o bom planejamento. A ideia realmente é o conceito do projeto, né? Aonde o projeto te leva, né? Exatamente. É a questão de detalhes. Esses
esses detalhes fazem uma diferença muito grande. Exato, né? Que é o projeto bem resolvido. Né? Perfeito. Bom, Adriana, sempre um prazer, uma delícia. A gente ficaria aqui a tarde toda batendo papo. Até porque esse nosso universo Art Décor é incrível. Incrível, né? Eu sou suspeita, né? Eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. Legal, a gente recomenda que o pessoal visite Instagram para conhecer projetos, né? A gente sempre recomenda isso, porque ali também a gente vai tomando um contato bacana com o profissional também, né? Com esse dia a dia, que a gente sabe que é tão intenso, né? É verdade. Mas feito assim com o ideal de transformar as nossas vidas, né? Exatamente. Organizar as nossas vidas de maneira que a gente possa realmente ter conforto, qualidade, né? E muito adequado ao nosso lifestyle, né? Ao nosso estilo de vida, né? É verdade. Perfeito. Let's Talk Clube Design Litoral Paulista, nesta edição direto da Dimari Santos e a nossa querida Adriana Paiva. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, compartilhado um pouco. Eu que agradeço, Cláudia. Obrigada. Obrigado.